Olá! Recebemos hoje o diretor do Arquivo Público de Bagé, Cláudio Lemezec. Obrigado por aceitar o nosso convite, professor. Eu é que agradeço a oportunidade de falar com vocês e com os telespectadores. Cláudio, tu é um advogado por formação, né? O que te fez se tornar um pesquisador em história e seguir esse caminho profissionalmente também, já que ele não está diretamente ligado à profissão que tu escolheu? Verdade. Acontece que, além de advogado, eu era e sou ainda professor da Urcamp, da Faculdade de Direito, e um determinado quarto da minha vida, eu acabei indo para o Museu Dom Diogo de Souza em função da forte, grande amizade que eu tinha com Tarcísio Taborda, né, o nosso grande historiador bagiense. E o Tarcísio, que criou o Museu Dom Diogo de Souza, ele me levou para lá e começou a me mostrar a história de Bagé, a riqueza, a beleza e principalmente a importância da história do nosso município. E isso fez com que eu me apaixonasse pela história e tivesse o maior e o melhor de todos os mestres em história. E aí eu entrei lá para dentro do museu e não saí mais, né? Fui seduzido pela sua história dessa cidade, desse município maravilhoso. Comecei a pesquisar, orientado pelo Tarcísio, e aí já em seguida saiu um livro, e eu não saí mais disso aí. E aí hoje, né, estou dedicado 100% à história de Bagé. E após 20 anos de atividades, o Arquivo Público Municipal ele inaugurou uma nova sede, mais ampla. Qual é a função exata de um arquivo público? O que o difere de um museu? Pois bem, então, o Arquivo Público de Bagé, só para que os telespectadores da Câmara, da TV Câmara tenham ideia, ele foi criado, o Arquivo Público, em 1997. E, diga-se de passagem, Bagé, que foi pioneira em tantas coisas, teve a primazia de tantas coisas importantes, em matéria de arquivo público, foi um pouco relapso. O arquivo surgiu tardiamente, muito por conta de que o Museu Dom Diogo de Souza cumpria essa função através de um trabalho pessoal de Tarcísio Taborda. E só em 97 se cria o Arquivo Público, mas ele começa na administração de Carlos Azambuja, mas ele começa efetivamente a funcionar como tal a partir do ano 2000, 2001, já na administração do prefeito Luiz Fernando Mainardi. Qual é a função do Arquivo Público? O Arquivo Público, principalmente por lei, ele é vinculado ao Arquivo Nacional, do Rio de Janeiro, que por sua vez é vinculado ao Ministério da Justiça, tem como finalidade a guarda da documentação oficial do município. Esse é o papel primordial do Arquivo Público, a guarda da documentação oficial, tanto a documentação recebida quanto a expedida, tanto os projetos que são elaborados pelas diversas secretarias, enfim, todo o acervo documental da Prefeitura Municipal, e nós aqui temos um convênio em Bagé também com a Câmara Municipal de Vereadores, que tem lá a sua sala específica com toda a documentação da Câmara. Este é o papel primordial, guardar, conservar, classificar e dar principalmente publicidade, né? Todo mundo tem acesso a qualquer documento que esteja dentro do arquivo público. Este é, digamos, o objetivo final. E também guardamos o acervo de pessoas físicas, de empresas, de entidades, de clubes sociais. Quer dizer, então, a nossa atividade é guardar a documentação do setor público quanto do setor privado. Tu me perguntaste também em que ele diferencia de um museu. O que cumpre ao arquivo público? A guarda de documentos. O que difere, por exemplo, do museu? O museu é dedicado à preservação de peças. Assim como, não me perguntasse, mas é que tem esse tripé. As bibliotecas são encarregadas de impressos. Então, cada um tem a sua atividade específica. Biblioteca, impressos, livros, né, revistas, arquivo, documentos oficiais, tanto que nós, no arquivo, o arquivo tem fé pública na emissão de certidões
atestando a veracidade, a autenticidade daqueles documentos que lá estão. E os museus principalmente se preocupam na conservação de peças. Isso não significa que os museus não possam ter documentos, eles até têm, principalmente o Dom Diogo tem uma farta documentação pelo trabalho que o Tarcísio Taborda fez desde a década de 1950. Assim como também não invalida que o arquivo tenha algumas peças. É o caso, por exemplo, eu cito aqui, para ti como exemplo, entre outros tantos, nós temos lá uma documentação bem farta sobre a escola Melanie Grenier, que foi uma escola de longa duração, uma escola particular. Quando ela fechou, nós recebemos todo o acervo documental da escola, assim como também foi para lá o quadro ao óleo da professora Melanie Grenier, como foi a sinetinha dela, como foi, digamos, a mesa que ela usava, a máquina. Então, nós não vamos separar, quebrar esse acervo, foi um acervo inteiro, completo, né? Não vamos quebrar, botar uma coisa aqui e outra lá. Então, ficou toda a documentação e também algumas peças. E assim também se dá em outros casos, como o próprio Visconde de Ribeiro Magalhães, que nós temos uma bela documentação dele e temos algumas peças também deles que a gente expõe em vitrines, como é o caso das cartolas dele e outros objetos que pertenciam ao Visconde, e assim sucessivamente. Mas a diferenciação é esta, né? O arquivo cuida, guarda, preserva documentos. E o museu, peças. E quando uma família vai fazer a doação, né, do acervo de alguém que já faleceu há algum tempo, que teve uma passagem importante na história da cidade, pode fazê-lo tanto para o arquivo quanto para o Museu Dom Diogo? Com certeza. Ela pode fazer tanto ao arquivo quanto ao museu. O que se recomenda, né, para seguir exatamente essa classificação que eu fiz, é que quando são objetos, essa pessoa prioritariamente, assim dizendo, encaminhe ao museu. E quando são documentos, cartas, fotografias, escrituras, encaminhe ao arquivo público. Quais os documentos, por exemplo, raros sobre a história de Bagé os interessados em pesquisas podem encontrar no arquivo público? Olha, nós temos lá uma gama imensa de documentos e seria, assim, impossível te nominar todos, mas eu posso te dar alguns exemplos. Nós recebemos uma doação, já há algum tempo atrás, do Eurico Salles, do fotógrafo bagiense. Eurico Salles tem uma carreira maravilhosa, hoje residindo em Porto Alegre, junto com a sua irmã, doou toda a documentação que pertencia à família do seu antepassado, o Antônio Jacinto Pereira Júnior. Esse cidadão esteve na Guerra do Paraguai e o seu pai foi, casualmente nós estamos na Câmara, foi vereador, fez parte da primeira legislatura da Câmara, quando criada a Câmara de Vereadores de Bagé, depois da elevação de Bagé a condição de município, né, em 1846. Então, essa documentação é riquíssima. Ali nós encontramos, por exemplo, uma ordem do dia desse Antônio Jacinto Pereira Filho, quando ele adentra ao território paraguaio, na Guerra do Paraguai. Então, é uma documentação riquíssima. Ali tem também uma carta do Duque de Caxias, quando o Duque de Caxias ainda era conde e estava servindo lá na colônia do Sacramento, no Uruguai, quando ainda o Uruguai fazia parte do Império, né? Isso ainda na província de Cisplatina. Então, esses são uns exemplos. Nós temos também cartas do Silveira Martins, que é o político de maior repercussão e importância histórica de Bagé, né, ao lado de outros, mas porque este foi um senador, Gaspar foi um senador no Império, durante o Império. E temos também uma série de outros documentos, temos documentos mais recentes e seguidamente, para que tenhas uma ideia assim, sem, obviamente, uma precisão
técnica, nós temos lá, o nosso grande problema no arquivo hoje é mãos, é pessoas para poder catalogar, higienizar, catalogar toda a documentação que nós temos lá. Isso, te diria assim, que com o ritmo que a gente está fazendo, que é um ritmo bastante intenso, nós levaríamos 20, 30, 40, 50 anos talvez. Então, todos os dias que nós nos debruçamos sobre um novo acervo, nós estamos descobrindo novos documentos, nós estamos construindo novos... Eu digo assim que a história de Bagé, ela está aberta, é como se fosse um quebra-cabeça, aqueles brinquedinhos de criança, porque você vai juntando as peças, vai ligando todos os fatos. Agora, semana passada mesmo, a gente recebeu lá a doação por parte do presidente do clube comercial, do Roberto Bandeira, de todo o acervo documental do clube. Quer dizer, então as pessoas podem imaginar, mas que importância tem isso? Não tem importância terrível, porque conta a vida social da cidade. Né? Então tu vai preenchendo, essa é uma peça do quebra-cabeça. Às vezes as pessoas chegam para nós lá, eu tenho umas cartas lá, mas eu acho que não são importantes, são cartas pessoais, são cartas da família, vou jogar fora. Não, por favor, não jogue, traz para lá. Mas isso aqui era minha avó escreveu lá em 1930, 40, para minha tia lá no Rio de Janeiro, contando o baile de debutantes da minha mãe. Eu disse, que preciosidade, né? Porque riqueza de detalhes dela. Exatamente. Então, tudo isso vai compondo, vai preenchendo as histórias. Se tu me perguntasse assim, que fatos tem raros, tem... Olha, durante a Revolução de 1893, que foi talvez a mais sangrenta de todas as revoluções, Bagé teve uma importância ímpar nessa revolução, nós temos lá uma cartinha, uma carta, na verdade, uma cartinha, de uma pessoa remetendo para outra, e conta, relata assim, en passant, ou seja, não era o foco da carta, mas às vezes que ela ficou impressionada, que ela passando pela Avenida 7, ela ficou estupefata ao ver um tenente, uma força, arrastando pela a rua, pela própria Avenida 7, dois prisioneiros da Revolução, né? E aí ela relata os maus tratos, e assim, durante o dia, passando assim. Então, essa é uma prova de que realmente a Revolução foi sangrenta, realmente houve maus tratos, claro. Né? Então, e está numa carta, e o objetivo da carta era outro, mas de repente um parágrafo era dedicado... Aquele fato ali ajuda a construir a parte da história. Exatamente. Então, a gente, é o lugar que a gente gosta, vive e vibra com cada uma dessas descobertas, na medida que a gente vai fazendo trabalho. Às vezes eu tenho que me controlar e controlar os colegas de trabalho, porque a gente está fazendo que principalmente a catalogação, a higienização. Aí a gente se debruça num documento para higienizar e começa a ler o documento e se prende ali, né? E aí a gente não sabe se leva adiante o trabalho ou se a gente... exatamente. Às vezes as pessoas... Eu não tenho mais tempo em função disso para escrever, fazer meu trabalho adiante, de repente causa até uma certa confusão. É tanta coisa que a gente vê, isso aqui dava um belo livro, isso aqui dá uma... Agora mesmo, antes de vir aqui para o estúdio, estava lá recebendo a visita do capitão ali do QG, que o general Ramírez faz uma solicitação, buscar uns documentos sobre o clube de tiro brasileiro que tinha aqui em Bagé, criado em 1917, queria alguma documentação exatamente referente a essa questão do estande de tiro, que hoje tem ali um núcleo habitacional para morar, né? Então isso já passou por nós lá, nós temos lá esse documento, estamos procurando, mas o fato é que já surge ali, vamos fazer um trabalho aí, né, de levantar essa história, e aí já o outro fala, olha, teve aqui em 1907, 1908, teve um campeonato de tiro feminino, quer dizer, as mulheres naquela época também gostavam de atirar e fizeram até um campeonato de tiro. Então tu já fica seduzido pela história, já quer tocar e já não leva o serviço adiante.
E o arquivo já conta com o scanner planetário e mais recentemente recebeu também uma mesa higienizadora, né? Isso. Qual é a importância desses equipamentos para o trabalho que vocês desenvolvem lá? Olha, quando eu assumi o arquivo, e quero aqui fazer um registro que também é histórico, nós temos que ter a história do arquivo, né? Ainda há pouco eu mencionei que ele tinha 20 anos de história, que tardiamente Bagé despertou para a importância, para a necessidade, antes da importância, a necessidade, porque hoje, por lei, todos os municípios têm que ter seu arquivo municipal. Mas o arquivo funcionou ali no antigo prédio, funcionou antigamente no prédio que hoje é da Biblioteca Pública, ali na 7 de setembro, com a Carlos Mangabeira, ocupava o último piso ali, com uma área ali de 80, 90 metros quadrados, nós trabalhávamos com um espaço reduzido. E o arquivo, durante muito tempo, ocupou a direção do arquivo, o professor Cláudio Bolsinha, que é um grande historiador de Bagé também, teve na condução do arquivo, bem conduziu o arquivo, durante o tempo que esteve ali à frente do arquivo. Depois, quando eu assumi, ainda naquele prédio, ficamos ali por 4 anos ali, eu estabeleci assim como um eixo da minha gestão a perseguir a necessidade de nós termos um espaço físico condigno, necessário e adaptado às necessidades do arquivo. E isso nós conseguimos quando, em 2016, nos mudamos para a atual sede, que é sede própria do município, ali na Rua João Teles. Na antiga Cobajamar, né? Nos fundos do prédio. Exatamente. Um prédio belíssimo, um prédio histórico também, que estava desativado e hoje está lá plenamente ocupado e na parte do arquivo plenamente recuperado. Recursos humanos. O arquivo funcionou durante 18, 19 anos, sendo um arquivo municipal, tendo todas as competências e todas as obrigações da sua área, mas sem ter uma arquivista. E um arquivista é uma técnica de nível superior, que fez faculdade direcionada para a arquivística. E não se confunde uma arquivista com uma bibliotecária, com uma outra pessoa, cada um nas suas funções. Nós tínhamos até então, empiricamente, usando cada um, claro, lendo, pesquisando, mas usando técnicas arquivísticas, sem ter aquela certeza absoluta de que estávamos no caminho certo. Então era importante, conseguimos na atual gestão finalmente contratar uma arquivista e hoje então nós seguimos rigorosamente esta técnica conforme as diretrizes baixadas pelo Arquivo Nacional lá no Rio de Janeiro. Então este era o segundo eixo, quer dizer, era o espaço físico, um corpo de funcionários, servidores qualificados e, em terceiro lugar, nós precisávamos de equipamentos. Nós ainda estávamos fazendo muitas das catalogações através de fichas, manualmente de fichas. É um sistema que hoje não se admite mais, né? E limpávamos, higienizávamos os documentos também de maneira precária. Documentos que têm saúde. O papel tem saúde, o papel tem vida, papel tem prazo de validade. Nós não tínhamos esse equipamento que é a mesa de higienização, que depois de uma luta grande conseguimos que a prefeitura adquirisse esse equipamento. E hoje então nós temos uma sala específica onde nós recebemos a documentação que é doada, ela passa pela mesa de higienização e depois vai para a classificação, a catalogação, o inventário dessa documentação. É importante porque ele vai preservar a saúde do documento, a saúde dos servidores que lá trabalham, porque tem ácaros, tem uma série de impurezas, o documento, às vezes são documentos lá que tiveram
os ratos tiveram acesso, enfim, né? Então, essa mesa de higienização faz esse trabalho. E também a saúde, a proteção à saúde do consulente, do pesquisador, da pessoa que vai lá. Então, cumpre uma finalidade importantíssima e hoje nós estamos equipados e posso assim te garantir que, tirando Rio Grande e Pelotas, toda a metade sul, nenhuma outra cidade tem esse equipamento. Então, vejam que Bagé está na frente. Né? Se na largada foi atrás, agora passou à frente. Conseguimos recuperar, né? Então, é um equipamento importante que nos fazia falta, como também foi uma aquisição feita pela Prefeitura, atendendo um pedido nosso. O prefeito tem sido incansável em atender nossos pleitos. Nós hoje dobramos, quase triplicamos o quadro de funcionários e também compramos um scanner planetário, que também não existe outro aqui na nossa cidade, muito importante para a digitalização de documentos. Ele permite digitalizar 1.000 documentos, 1.200 documentos por dia. E aqui, se me permite, eu faço um registro que esse equipamento, que também tem um valor considerável, ele foi adquirido única e exclusivamente com recursos da comunidade. A comunidade tem visto, fica até um pouco constrangedor para que eu fale sobre esse assunto, mas eu preciso dizer isso como uma forma de agradecimento à comunidade. Não adianta eu lá ter essa convicção e a oportunidade que vocês nos dão aqui de falar com a comunidade. A comunidade acompanha o trabalho que os servidores, que as pessoas fazem lá no Arquivo Público e viram que realmente é um trabalho sério, um trabalho com respeito ao documento, um trabalho com respeito à história de Bagé, e tem apoiado imensamente o Arquivo Público. Não só na entrega de documentações, o que hoje cresceu de uma forma extraordinária, mas também com aportes de recursos apoiando. Nós temos lá, inclusive, uma placa registrando todas as doações que são feitas ao arquivo. E aqui, quando eu falo em doações, não só documentais, como também aporte financeiro, nós temos uma contadora que cuida, que faz todos os registros. Eu não estou me referindo a grandes doações em valores pecuniários, que também acontece, mas eu estou me referindo assim, gente que vem, digamos, de um bairro, de um subúrbio da cidade, traz um documento ou vai lá porque fez uma pesquisa, que vê o nosso trabalho. Aí aconteceu essa semana. Eu estava procurando luvas, porque todo mundo vai pesquisar, usa luvas e máscara. Terminou as luvas médias e tal. A pessoa disse, olha, eu vou deixar aqui, quanto é que sai uma caixinha? Sai R$20. Vou deixar aqui R$10 aqui para colaborar com vocês, para comprar essa caixinha, porque ela viu que não tem mais luva média, tem que comprar e tal, só tem grande. Aí ela acabou improvisando a grande e tal, resolveu o problema dela. Mas ela teve esse gesto porque ela vê que ela é bem atendida, que ela tem a solicitação, a gente pronta, olha, não sabemos que temos, não encontramos, ou está aqui, a gente procura dar todo o carinho, toda a assistência, toda a orientação que é possível. Então, é a pessoa que vem lá, às vezes, lá de um promorar, e vai pesquisar e sente. Como também outras pessoas que fizeram doações de aparelho de ar-condicionado, de um computador, enfim, todo tipo de auxílio sempre é bem recebido e bem valorizado. E isso é feito, é onde que eu fiz aquele parênteses de agradecimento, fica de certa forma constrangedor para fazer, é feito porque as pessoas observam o trabalho sério que está sendo feito lá, né? Então a gente tem que agradecer, e essa é uma oportunidade de agradecer à comunidade pelo apoio que vem dando ao Arquivo Público. E o senhor percebe, assim, né, na sua visão como professor, enfim, historiador há tanto tempo, o advento da internet, né? Antigamente, eu ainda peguei essa época para a gente fazer um trabalho e tal, a gente ia para uma biblioteca, ia no museu, pesquisava. O senhor percebe que os jovens ainda fazem esse tipo de pesquisa, ainda têm esse interesse pela história, pelos documentos, por ir lá, por visualizar algum material? Ou a internet acabou tirando um pouco disso? Coloca ali no Google, dá uma pesquisada nos jornais mesmo da cidade. Qual é a sua visão sobre isso? Assim? Bem, eu tenho uma visão bastante clara sobre isso. Nós lá, na verdade,
este estudante que se vale mais do Google, e efetivamente acontece isso, e o pior de tudo é que há simplesmente uma transposição, não, Ctrl-C, Ctrl-C, Ctrl-D, né? Esse estudante não é o mais habitual, o mais frequente. Até acontece mais no nível quase, já nos anos finais do ensino fundamental. Esses vão mais na biblioteca, né? Mais difícil. Só quando eles estão procurando alguma coisa muito específica, não, até não rara, mas específica que esteja lá, que nós temos documentos também atuais, não só né, de antigos, nós temos documentos atuais. Então eles vão lá, daqui a pouco estão procurando alguma coisa sobre o Arroio Bagé, que é mais específico, que tu não tem tanto no Google, que são documentos aí, eles vão lá. Agora, de fato, isso acontece. A internet, ela provocou essa mudança. Hoje, alguns que vão lá, e depois eu vou detalhar mais, eles ficam até aborrecidos. Vocês, ou às vezes mandam por e-mail, ou às vezes por telefone. Vocês têm alguma coisa sobre tal assunto, sobre a TV Câmara? Temos. Tá. Como é que eu entro aí para ver? Não, mas aqui é só consulta física. Claro, querem fazer. É só consulta física. Vocês têm alguma coisa sobre o Visconde ou sobre o... tá. Como é que mesmo a página de vocês, onde que eu acesso, né, online? Aí a gente, não, ainda não temos. Aí ele chega, mas eu entro na biblioteca do Senado americano e tiro tudo de lá. Então, isso aí é direto, né? Quase todo... vem diminuindo o consulente lá, vem diminuindo. No nosso caso, ainda não, porque nós ainda não estamos equipados para isso. Esse seria, digamos, um quarto eixo, um quarto desafio de exatamente conseguir colocar todo o nosso acervo disponibilizado na internet. Eu como não manejo, não conheço, sou um neófito, né, nessa parte tecnológica, eu achava que era simplesmente ter um scanner e ter um computador, mas não é, porque tem que ficar 24 horas, tem um servidor, tem uma série de equipamentos que eu não saberia descrever aqui e das características, então nós não estamos ainda em condições de ter isso, mas é um desafio para ter realmente. Futuramente vai ser esta a maneira de consultar, de pesquisa. É como eu faço também, como qualquer um de nós fazemos, né? Mas a gente tem ainda lá no arquivo, essa limitação. E é bom, tu sabe que é bom, porque muitas pessoas vêm, às vezes, fazer uma pesquisa específica sobre determinado tema, porque eles vêm centrados, e conversando lá com os nossos colegas, a pessoa diz, sobre o que está pesquisando? Estou pesquisando sobre isso, sobre o Arroio Bagé, lá sei eu, qualquer outro assunto. A pessoa, mas tu já viu isso aqui também, tem do outro arroio? Não sabia, não, tem uma interligação. Então, às vezes, a gente acresce uma outra informação que a pessoa... vai buscar uma informação, sai com duas, três ou mais. E que completa até, de certa forma, melhor, ou dá uma orientação. Olha, mas antes deste fato, antes deste político, ou antes dessas coisas aconteceram, ou antes dessa lei aconteceu uma outra. Não sabia, não, está aqui. Então, esse contato é muito importante e enriquece sobremaneira o trabalho deles. E os pesquisadores que procuram o arquivo, eles procuram muito o arquivo? A maioria são de fora da cidade, são daqui? Olha, a maioria, os que procuram, nós temos assim... Agora mesmo, vim aqui, até me atrasei um pouquinho, que eu estava atendendo lá o Marcelo Pimenta, da Folha do Sul, que estava lá fazendo uma pesquisa. Nós atendemos, claro, significativamente as pessoas de Bagé. São principalmente estudantes universitários, né, e profissionais. Nós temos até médicos que vão lá, um médico que 2 vezes por semana, no mínimo, ele vai lá sempre no horário do meio-dia, que é o horário que ele tem mais livre. São pessoas que já estão acostumadas, que vão ao arquivo pesquisar assuntos específicos, né? E muitos, a grande maioria de Bagé, mas há um volume razoável de pessoas de fora que vai ao arquivo.
mais acidental, né? Digamos assim, umas 4, 5 pessoas por mês de fora, principalmente estudantes de doutorado e mestrado da Universidade Federal de Santa Maria, de Pelotas, da URGS, às vezes, esporadicamente, até surpreendentemente, mas é uma curiosidade, às vezes vem uma pessoa de Belém do Pará para pesquisar sobre a história do Guarani Futebol Clube, que nós temos todo o acervo do Guarani. São pessoas que estão escrevendo, que são apaixonadas por futebol, estavam fazendo uma obra sobre o futebol no Brasil inteiro. Então, às vezes já veio de São Paulo, já veio do Rio de Janeiro, mas são eventuais, né? Na verdade, o maior número é de Bagé. E as doações que chegam até lá, né? Nos últimos tempos foram muitos acervos, assim, doados ao arquivo público. Vocês que buscam, ou as famílias, as instituições, enfim, que fazem essa procura por vocês, pelo arquivo? Olha, existe todos esses tipos de mecanismo. O principal hoje as famílias levam muitas coisas. E isso está dentro daquele, digamos, daquele aspecto assim, que me faz ficar um pouco constrangido em falar. Mas o arquivo foi muito importante a ida para a nova sede, não só pelas instalações que hoje, nós temos 22 salas de acervo lá, quer dizer, hoje é o maior arquivo por um espaço físico do Rio Grande do Sul, tirando o arquivo público estadual, então nos dá uma amplitude muito grande, e é central também, e tem a majestade do prédio, né? E isto marcou o arquivo, deu um outro patamar para o arquivo. E aquele trabalho que eu relatei de seriedade com que nós tratamos o documento. E isto deu credibilidade ao arquivo público. Então as pessoas têm procurado e vocês têm colaborado de uma maneira impressionante, porque vocês deram vida ao arquivo público. Então o arquivo público integrou a sociedade. A sociedade sabe hoje qual é o papel. E diga-se passagem, principalmente o poder público municipal. Porque logo que eu cheguei, era comum até as pessoas telefonar, olha, eu tenho aqui uma mesa velha, um computador velho para ir que eu mando, confundindo a função de almoxarifado, de depósito, com a nossa... Não, para aí, você está equivocado, não é isso. Então, a imprensa tem nos apoiado e as pessoas têm compreendido melhor e têm nos procurado. E nós, assim que sabemos, de duas mãos, assim que nós sabemos que alguém, às vezes a pessoa me encontra na rua, aqui na escada, só, olha, sabe que lá em casa, ou fulano, eu estou ouvindo falando isso, fulano tem isso, a gente vai atrás, a gente busca. Agora, semana passada eu recebi uma documentação interessante, com fotografias, com cartas de 1938, de uma casa que está sendo reformada, e que o pessoal foi vendida e tal, estavam reformando, o pessoal botou fora a documentação que existia. E alguém mencionou que isso ali estava naqueles containers, e a gente foi lá buscar. Né? Então salvamos fotografias de 1938, cartas, série de documentos, alguns bastante significativos, bastante interessantes. Então tem tudo isso, tem o membro da comunidade que leva, tem nós que vamos atrás. Por exemplo, ali eu trabalhei com bandeira no clube comercial durante 3 meses, eu tenho que reunir a diretoria e tal, porque eu sabia que era importante. Por quê? Porque tinha fechado o recreativo e a gente não sabe onde que não sabe. Então aquilo despertou. Um dia o doutor José Carlos Teixeira Jorge, o Jucas, me disse, Cláudio, por que tu não cuida isso aí? Pá, já saí a campo para buscar isso aí, a ideia inclusive foi dele, né? Então, a gente conversando, tomando um cafezinho, surgiu essa ideia. E então a gente vai, o pessoal traz e nós vamos buscar até nas lixeiras. Aonde, se for preciso. Se for preciso, a gente vai buscar. E outro projeto que está em andamento no arquivo são as conversas, né? Qual é o objetivo e quem são as figuras aí que já foram entrevistadas, que vocês têm a projeção de entrevistar? Olha, nós, assim, na verdade, por um lado... pode parecer até uma cópia, né, do programa que vocês muito bem levam aqui na TV, no Guardar da Memória. Né? Mas eu vou
colocar em minha defesa, defesa do arquivo, né? Porque eu me recordo muito bem, e aí não tinha TV Câmara, então eu me recordo muito bem que eu fui fazer com o Tarcísio, lembra que eu falei que eu fui lá para o museu no começo? Então o Tarcísio um dia chegou e disse assim, olha, Cláudio, nós temos que fazer aqui no Museu Dom Diogo um setor de Museu da Imagem do Som, né? Exemplo que tem no Rio de Janeiro, tem em Porto Alegre. Então nós fomos numa audiência que ele marcou com na época, o reitor Morvan Ferrugem. Isto estou te falando lá de 1990. Então a ideia era do Tarcísio, ele era o grande chefe, eu era só um auxiliar, né? Ele levou essa ideia, a gente, olha, eu e o Cláudio queremos fazer isso aqui e tal, lá no Museu Dom Diogo. Aí houve aquele, não, ok, sinal verde, a gente... E depois trancou, porque também a universidade entrou numa fase muito difícil financeiramente, a gente precisava no mínimo um gravador. Eram outros tempos, né, como a gente vinha falando antes do programa. E ficou amortecido ali, depois a Urcamp entrou naquele processo ruinoso financeiramente, então o Tarcísio morreu, né, também, e aí quem sucedeu não tinha a mesma ideia, tinha... Temporariamente foi sepultado. Foi sepultado, aí a Câmara pegou a ideia, né? Mas hoje nós estamos lá com a Bruna Aires, que é fantástica, uma assessora que a gente tem lá, fantástica, uma guria de iniciativa, e a gente criou esse programa de diálogos históricos do Arquivo Público, né? Então começamos até com um programa zero piloto lá, gravando a história do aniversário do Guarani, levando ex-presidentes, contando suas passagens, suas experiências, e aí nós em seguida convidamos o professor Dr. Ilo Bolsinhas, né, que tem é uma enciclopédia ambulante aquele homem, né, fizemos um belo trabalho, convidamos e também trouxemos lá o Dr. José Carlos Teixeira Jorge, também fizemos com o ex-vereador Clementino Molina, né, o Ravengard na política bagiense, né, mexemos com ele até perguntando. E também gravamos com quem mais que a gente... com Terêncio Pereira, né? Essa figura majestosa que também foi vereador, o Terêncio Pereira, que é o escritório de contabilidade mais antigo de Bagé, e ele foi presidente do Bagé Futebol Clube, foi presidente do Clube Comercial, foi fundador do Lions. Tem uma coisa que... pouca gente vai se lembrar, ele foi a pessoa que mais construiu piscinas no Rio Grande do Sul, talvez. Ele, numa determinada época, lá final da década de 50, 60, mais precisamente na década de 60, ele construiu piscina no Clube de Pelotas, a primeira piscina de Pelotas, Alegrete, Rosário, Passo Fundo, a primeira nos clubes, né? Ele desenvolveu um projeto. Isso é interessante, faz parte da história. Foi um bagiense que criou essa empresa, e inclusive no Uruguai. Ele chegou a fazer piscinas para clubes sociais no Uruguai. Então ele também foi uma pessoa, né, que nos deixou um depoimento maravilhoso lá, e já temos aí pronto para ser levado adiante esses aí todos. Nós compramos um aparelho, a comunidade nos deu um aparelho de televisão de 55 polegadas e a gente fica todo dia passando lá, temos um pequeno auditório lá. É verdade que esse tipo de material nunca é demais, né, professor? Seja na TV Câmara, seja no Arquivo Público, são pessoas que depois fazem parte da história, né, e no dia que faltarem é bom que tenha essa recordação. Com certeza, perfeito a tua colocação. E outra coisa, podemos trocar figurinhas, nós damos para vocês cópias dos nossos, né? Já temos 3 engatilhados. A ideia é exatamente que só a gente não fazer duplicidade, né? Porque vocês gravam, nós já temos aí, eu quero ver se... Só que eu não fiz os convites ainda para as pessoas, então não gostaria de declinar agora o nome, porque senão daqui a pessoa vai assistir o problema. Estão falando meu nome, nem falaram comigo. Mas temos aí umas pessoas assim maravilhosas que... tem uma senhora que eu tenho certeza que vai deixar um extraordinário documentário aí,
temos já umas 4 ou 5 aí pessoas prontas para gente gravar. Que legal. E como é que as pessoas que querem fazer doações para o arquivo, né, doar algum material de família, enfim, podem proceder? Porque como o senhor falou antes, às vezes a pessoa tem alguma coisa em casa, mas isso não é importante, não tinha ninguém aqui da minha família que tinha sobrenome ou que fez parte da história da cidade, mas às vezes em uma carta simples tem um relato importante para a história da cidade, né, como o senhor já colocou em algum outro momento. Então, como que essas pessoas fazem para doar esse material para o arquivo? Olha, só entrar em contato conosco, né? Depois, se puder botar os créditos aí, ó, nosso telefone é 32 42 65 74. Esse é o telefone do arquivo, que funciona das 8 às 14 horas. Basta telefonar para lá, ou telefonar para o meu telefone celular, 999-72-32-32, ou para qualquer uma das pessoas lá, para a Bruna. Ou ela vai direto lá, sempre vai ser bem recebida, sempre tem um cafezinho lá, a dona Hélida, que é a nossa colega de trabalho, sempre recebe com cafezinho os nossos visitantes lá. É só ir. Ou o que nós fazemos com o máximo prazer, nos telefona e eu vou na casa, nós vamos lá buscar. E como tu registrassas aí, tudo é importante. É uma revista antiga. Esses tempos eu estive lá perto da Hebe, buscando lá as revistas Cruzeiro, Manchete, lá da década de 50, que a pessoa... Tudo é importante. Aí lá dentro, uma senhora depois lá saiu, disse, que o senhor viu carregando aquelas caixas. Eu tenho uma coisa lá, mas eu acho que vocês não vão se interessar. O que era? Ela tinha um santinho que nem se usa mais, né? Aquele santinho de campanha política, né? Na década de 40, com a figura, com o retrato do Getúlio Vargas com o Dr. Fico, que foi prefeito em Bagé. Tinha guardado. Eu disse, mas como é que é? Só aqueles santinhos pequenos assim, né? Como é que conservou, né? Isso estava aí, é que a minha mãe era muito getulista, o meu pai, não me lembro bem, parece que era a mãe. E ela guardava, ela já morreu, mas ela não deixava nem mexer nisso aí, que ela tinha paixão pelo Getúlio Vargas. E aí foi ficando, agora eu vi o senhor, fui perguntar para a vizinha aí o que o senhor estava fazendo, me lembrei. Então as coisas vão acontecendo, mas respondendo a tua pergunta, basta entrar em contato conosco, se não pode ir lá, a gente vai buscar. Tudo é importante, é o santinho, é a revista, é a fotografia, é a carta, é a escritura, é o documento, tudo isso é importante. Até aquilo que a pessoa pensa que talvez não seja importante, pois a gente acaba descartando, se for o caso, realmente. Mas a gente faz uma seleção criteriosa e é importante que as pessoas nos procurem e façam essa contribuição para Bagé. Tá bem. Muito obrigada, então, professor Lemezec, por ter aceitado o nosso convite, por estar enriquecendo aqui a nossa equipe e os telespectadores da TV Câmara com um pouco, né, da história da nossa cidade, que está tão bem conservada e guardada lá no Arquivo Público Municipal. Parabéns pelo seu trabalho frente ao arquivo. Muito obrigado. Trabalho, em primeiro lugar, registro que trabalha de uma equipe, né? Eu só estou lá de passagem, o pessoal é fabuloso, mas o mais importante é agradecer aqui para vocês a oportunidade que vocês podem ter a certeza que grande parte do, digamos assim, do crescimento do arquivo público se dá em função de vocês. Vocês nos dando essa oportunidade, vocês divulgando o arquivo, vocês auxiliando nesse contato, nessa conexão de nós com a comunidade, se não fosse vocês, nós não teríamos tido essa projeção. Todo o resto é acessório. Essa oportunidade que vocês nos dão, eu quero agradecer e agradecer a paciência dos telespectadores da TV Câmara em nos ouvir nesse momento. Também. Muito obrigada. Então, o Câmara Entrevista encerra aqui. Acompanhe as novidades da nossa programação no Facebook da TV Câmara Bagé.